Os escribas e fariseus observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado. Mas, sabendo os seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levante, fique em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e a sua mão foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e discutiam entre si sobre o que fariam a Jesus. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. O contexto aqui de Lucas capítulo 6 é que estes fariseus, eles estavam arrumando uma forma de achar um pecado em Jesus Cristo. Então, eles tentavam de um lado, tentavam do outro, queriam basicamente buscar pelo em ovo, achando pecado naquele que não cometeu nenhum pecado. E aqui Jesus, ele está sendo acusado de pecado justamente por fazer o bem, por curar um homem, por alimentar aqueles que estavam com ele. Esta era a acusação em relação a Jesus Cristo. Eles, na verdade, já tinham uma condenação pronta, estavam apenas procurando um álibi para comprovar aquilo que eles já tinham decidido em seus corações. No Evangelho de Mateus, que vai descrever também essa mesma história, Mateus, ele acrescenta algo no final que não tem aqui no livro de Lucas. Ele acrescenta que depois daqueles fariseus se reunirem para ver o que eles fariam com Jesus, eles perguntavam o que faremos para matá-lo. Queriam matar Jesus, o acusando de pecar, e o pecado dele era curar um homem e alimentar a outros. E Jesus chega até o absurdo de perguntar no verso 9, como nós lemos aí, né, verso 9. Então Jesus lhes disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar a vida ou tirá-la? Jesus, ele então chama aquele homem para o meio da roda e pede a única coisa que ele não podia fazer: estender a mão. Talvez ele pedisse para aquele homem virar uma piroleta, fazer o 4 com a perna ou coisa do gênero, o homem fazia. Mas ele pediu justamente aquilo que o homem não dava conta. Ou seja, o que ele estava dizendo era: você primeiro precisa crer para então ver o sobrenatural na sua vida. Mas essa história, ela vai falar de como eu e você, cristãos, lidamos com a palavra de Deus. De como às vezes nós, por conta da nossa imaginação maligna e corrompida pelo pecado, a nossa e de muitos que frequentam lugares de culto, eles distorcem a Escritura. Para quê? Para adequar apenas aquilo que lhe é favorável. Ele começa a fazer ali aquele malabarismo gospel para ter o seu pecado aprovado diante da sociedade, e isso sem culpa. Jesus, ele come e cura no sábado, e os fariseus dizem que é pecado. Perceba, eles transformaram a religião, que seria algo que religaria o homem a Deus. Religião vem disso, né? Do latim, religar. Religar quem? O homem caído que somos nós, ao Senhor. Então eles transformam aquilo que seria algo santo, magnífico, pecadores, unidos a Deus novamente, eles transformam a religião que seria de vida em religião de morte. Este aqui não é um problema só dos fariseus. É um problema que todos nós corremos risco. Você vai ver que, se você não se cuidar, você faz exatamente o que esses homens aqui fizeram. Eu sei que dentre as definições de fariseu que você tenha na sua mente, talvez a mais expoente seja a hipocrisia. Fariseu, você lembra de alguém hipócrita. Isso é verdade, pastor? Claro que é. Mas vai além. O fariseu, ele se dizia cumpridor da lei. E então ele inventava uma própria lei, distorcendo o texto sagrado por conta de seu coração pecaminoso. E você vai ver que essa é a minha e a sua tentação diária. É quando nós somos confrontados de alguma coisa, automaticamente já lembrarmos de outro, ou até de citar a Bíblia de uma forma distorcida para dizer: mas todos pecaram, diz a Escritura, então também pequei. Apenas como desculpa para continuarmos no pecado. A lei de Deus, ela visa o bem do homem, e a interpretação errada, ela vai afundar o homem. Hoje de manhã, nós estudávamos aqui aquele livro maravilhoso de John Bunyan, O Peregrino, e no começo da caminhada, o cristão, ele passa na casa de intérprete. Intérprete tinha um serviço fundamental na vida daquele homem,
que através da interpretação que ele dava da Escritura, ele poderia guiar o cristão para o caminho correto, o caminho que conduziria à salvação, ou por um caminho paralelo que até então poderia parecer correto, mas que no final daria em morte. Então o que essa história conta é a hipocrisia de uma religião que pode ser transformada no inferno em vida de pessoas. Você vai ver que isso acontece. Mas acima de tudo ela também fala da graça, da misericórdia, do amor de Deus para com o ser humano, no qual somos nós. Que a sua maior lei, que a sua maior preocupação é justamente se preocupar com o homem. Eu quero passar alguns princípios aqui então. Você põe ele primeiro, Miguel, por favor. O primeiro é uma pergunta. Jesus não guardou o sábado? Será? Se Jesus não guardou, ele pecou. Se ele pecou, os fariseus estavam certos nisso que eles estavam falando de Jesus Cristo. Não, realmente este homem é pecador. O problema dos fariseus é que eles interpretavam o sábado da maneira errada. Para eles, o que era pecado? Era qualquer tipo de trabalho. Até o simples ato de debulhar, de tirar a casca de algo para comer. Eles diziam, não, nesse dia não pode fazer, e de forma alguma. Inúmeros cristãos também interpretam esta passagem aqui de uma forma totalmente equivocada. Em que sentido? Eles olham aqui e dizem assim, está vendo? Jesus quebrou a lei. E se Jesus quebrou a lei por conta do amor, não há problema quebrarmos mandamentos desde que venhamos a amar as pessoas. E então o maior mandamento deles é, ame o próximo. É isso que eu ouço constantemente. O que importa é o amor. Isso apenas como um subterfúgio para viver no pecado. Porque eles dizem, não, eu quebrei a lei, mas Jesus também fez. Mas eu cumpro o principal. Eu amo. Primeiro que se Jesus não guardou o sábado, ele não cumpriu a lei. Se ele não cumpriu a lei, ele não pode resgatar a mim e a você. Porque para nos resgatar dos nossos pecados era necessário alguém incólume, sem pecado, sem mancha. Isso era fundamental. E Jesus ainda diz, não penseis que vim revogar a lei, eu vim cumprir. Lembra? Revogar é um termo jurídico que significa anular. Não, eu não vim anular a lei, eu vim justamente a cumprir a lei. Então, erroneamente, muitos dizem assim, em nome do amor, nós podemos quebrar a lei. Como? Como assim? Sendo que a lei é a exata expressão do amor de Deus. A lei expressa o amor do Senhor. A lei ela foi feita para o bem do homem. E quando nós quebramos a lei do Senhor, o que acontece é o mal do homem. Haja vista aqui, Romanos capítulo 3, olha o que Paulo vai dizer. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Mas o cristão moderno, sabe o que ele faz? O cristão moderno, ele tenta desassociar tudo aquilo que tem a ver com a lei. Tudo aquilo que é crente demais, porque ele está na era da graça e o importante é amar as pessoas. É isso que você vai ver nos crentes do worship de hoje. Constantemente. Nada. Para quê? Né? Um blazer, um terno, uma gravata. Para que começar o culto dizendo a paz do Senhor? Não, isso aí é religioso demais. Isso é farisaísmo demais. Então eles trocam. Não, o legal é você vir com aquela camiseta florida. Nada contra a camiseta florida. Aquela camiseta florida e cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Não fica mais bonito cumprimentar igual o pastor do banquinho? Fala, meus lindos, boa noite. Eu não vou falar o nome, porque o pessoal fala que eu pego demais, né, no pé do David Leonardo. Hoje eu não vou citar o nome dele. Não seria mais fácil? Menos crente, né? Começaram desse jeito? Fala, meus lindos. Uma que já está mentindo, né? Já começou o sermão com mentira. Sua mãe fala que você é linda, você sabe, né? É só ela que acha, na maioria das vezes. Alguns são terrivelmente desprovidos de beleza. Qual o problema? Tem problema? Eles dizem, esse cumprimento é crente demais. Com que argumento? Eles dizem assim, não fiquem presos às regras, às leis. Precisamos romper com isso. Mas calma aí, é justamente a lei que nos ordena amar o próximo. Como vamos colocar a lei de lado? Sendo que é ela que nos ordena. Não é a lei que diz para mim e para você, se alguém te ferir a face direita, faz o que? Vira a esquerda. Esta prova de amor e de não pagar o mal com o mal está onde? Na lei. É a lei que diz para mim e para você, perdoe.
Ame o próximo como a ti mesmo. Ajude o necessitado. Quem tem mais, ajude aquele que tem menos. Essas coisas estão na lei. Então, que absurdo é esse de que a lei passou? De que não precisamos obedecer à lei, que o que importa é o amor. É justamente a lei que diz não mate, não roube, não adultere. Que são formas de demonstrar o amor ao próximo. Dizer que estamos na graça para não seguir a lei é dizer, não ame o próximo. Não ame. Porque o amor ao próximo está associado com a lei. Em Romanos 7, Paulo vai dizer que a lei é boa. A lei é perfeita. O maior símbolo talvez seja o Salmo 119, que é o maior salmo da Escritura. Se você ler o Salmo 119, ele é bem extenso, 176 versículos. Basicamente, em todos os versículos, você vê o salmista fazendo referência à lei. Por exemplo, no versículo 4, ele vai dizer, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Mandamento, a lei. No versículo 4 também vai dizer, põe próximo, Miguel, por favor. Não tem outro ali embaixo? No versículo 77 ele vai dizer, pois na tua lei está o meu prazer. Olha, é o tempo todo o salmista fazendo referência à lei do Senhor. É a lei de Deus que me dá prazer, porque é a lei que me manda amar. É a lei de Deus que Ele nos manda cumprir à risca, porque isso vai fazer bem para nós. Agora, os crentes do worship de hoje têm prazer em dizer, eu não sigo lei nenhuma, porque a lei passou. Como assim? Como assim não sigo lei nenhuma? Eu sigo o meu coração. Meu irmão, eu ouço isso aí, mas dá até calafrio em mim. Siga o que Deus tocar no seu coração. Todas as vezes que eu segui o meu coração, eu me lasquei. Me arrebentei. Por isso que ainda que o meu coração me empurre para um lugar, se a palavra de Deus diz o oposto disso, eu prefiro ir contra aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, porque eu sei que na maioria das vezes, as minhas inclinações, os meus desejos, as minhas vontades são apenas pecado de dentro de mim, é apenas egoísmo da minha parte, querendo o meu bem. E se você analisar o seu coração, você vai ver que é assim. É por este motivo que uma das orações mais difíceis, talvez, seja aquela que o Senhor nos ensinou. Pai, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Você já passou por uma experiência de ter que orar dessa maneira, de todo o coração, diante de algo que te fez tremer as pernas? Oh, meu irmão, como é difícil. Eu já tive algumas experiências com essa oração e não é mole. O dia que eu fui pedir as contas no meu serviço para ser pastor, meu Deus. Eu lembro que eu não via a porta da sala do meu comandante, eu não conseguia enxergar uma porta. Minha visão embaçou. O que você vai fazer, cara? Estudou 8 anos. Por conta desse concurso, vai pedir para ir embora. Eu só lembrava disso, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu tinha convicção de que isso aqui que eu tinha que fazer. É difícil. Pastor, mas o que o senhor queria fazer? Eu queria estar lá. Milionário, segundo sargento. Brincadeira, segundo sargento não é milionário, não. Tem os irmãos que 2S, né? Mas é o que eu queria. Só que a lei do Senhor é boa. Não siga o seu coração de forma alguma. Não siga. Esse é o fariseu moderno, aquele que ele faz uma lei que não existe. Ele pega um texto, faz ali um malabarismo e distorce totalmente aquilo que o Senhor falou. Mas repare na hipocrisia desses homens. Eles dizem assim, não precisamos mais seguir a lei, porque a lei passou. Joia. Este que diz que a lei passou é o mesmo que, quando ora, requer de Deus todas as promessas da lei. Mas calma aí, cumprir você não quer. Mas aquilo que a lei fala de bom, de promessa, daí você quer todas. Isso é por hipocrisia. Não estamos debaixo da lei no sentido de que não estamos debaixo da condenação da lei, porque o nosso Senhor nos salvou. Mas o não matarás continua. Ou agora, na era da graça, você pode matar. Hã? Antes não podia adulterar, agora pode. É assim? Os mandamentos continuam. Eles dizem, olha, o Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Dando a intenção de que Deus, no Antigo Testamento, era um Deus mau, furioso. Oh, parecia aquele homem bravo. Mas, todavia, no entanto, no Novo Testamento, Deus converteu. Deus virou um Deus zen. Mudou totalmente os seus princípios. Quem disse? Daí você olha, mas no Antigo Testamento Deus matava, é verdade? Sim, matava. E no Novo?
do mesmo jeito, continuou matando. Tem dúvida? Já leu Atos a respeito de Ananias e Safira? Que foram levar uma oferta na igreja. Mentiram, venderam um terreno lá, né, de forma simbólica por 100 mil. Mas falaram, vamos ficar 50 para nós, vamos levar só 50 na igreja. Mas a gente diz que esse foi o preço total do terreno. Meu irmão, qual pastor que ficaria bravo com o irmão que vende e vem dar metade do dinheiro do terreno? Lembra o que aconteceu? Pedro disse, por que mentiste para o Espírito Santo? O homem cai duro trazendo oferta. A mulher dele vem depois saltitante, alegre. E Pedro disse, por quanto venderam? Portanto, está vendo aqueles homens ali na porta? Eles levaram o teu marido, também levarão a você. E a mulher, pão, cai e morre também. E isto quando? Atos. No começo da igreja. Ora, na tão falada era da graça. A essência do farisaísmo, então, é a distorção da lei. Não tem a ver com a roupa que a pessoa usa. Fariseu não tem a ver com terno e gravata. Existem sim fariseus de terno e gravata, mas existem muitos fariseus church também. Oh, como que tem? Demais, demais. Deus, ele nunca proibiu comer no sábado. Você não vê nenhum mandamento em relação a isso. Deus, na verdade, ele proibiu, foi fazer o mal para as pessoas. E era o que estava acontecendo aqui. Num dia de sábado, Jesus podia fazer o bem. Estava sendo condenado por quê? Porque ele estava fazendo o bem. Eu, pelo menos, eu aprendi durante a minha caminhada cristã que o fariseu é aquele homem vestido de terno, que se apresenta bonitinho no culto, mas trai a esposa durante a semana. Isso é um tipo de fariseu? Com certeza. Mas tem fariseu moderno também, ele tem umas roupinhas descoladas, umas tatuagens, cumprimenta o pessoal de uma forma mais contemporânea, mas ele apenas é um fariseu moderno, não muda os seus princípios, os seus valores continuam guiados pelo mundo e não pela Escritura. Eu vou dar para você, vou te dar uma doutrina, um dogma do fariseu moderno. Sabe qual? Não julgueis. Esse é o dogma do fariseu moderno. Você sabe, a Bíblia do fariseu moderno, ela tem 3 páginas. A primeira, não julgueis. A segunda, ame o próximo. A terceira, fim. Só isso. Acabou. É só isso que eles falam o tempo todo. Essa semana que passou, eu ousei cometer a blasfêmia de criticar o anjo David Leonardo no Facebook. Para quê? Escrevi um artigo lá, falando que ele pensa que ele é vice-deus por conta de não saber ouvir críticas em relação ao problema que deu dele com o Iago Martins, do canal 2 Dias de Teologia. E eu escrevi isso aí, e ele mandou derrubar 3 vezes o vídeo do cara, acredita? Tirar do ar. Porque o cara falava verdades que ele doía nele, daí então, tira! E falou que o cara que odiava. E então eu ousei escrever criticando. Você não tem noção o tanto de crítica que eu recebi dizendo assim, não critique-o. O tanto de não julgueis que eu ouvi, me julgando. E eu respondi assim, né? Você não tem que ficar julgando ele, onde já se viu falar que ele está certo, que ele está errado. Falei, criatura, você percebeu que você está me julgando? Percebeu? Você não tem que ficar criticando as pessoas, seu falso pastor. Você está falando que não devo criticar as pessoas me criticando? Mas repare, eu recebi inúmeras críticas dizendo, não critique-o. Daí uma vez, eu só... O bom de você conversar com pessoas que não têm lógica é que eles são pegos nos seus próprios argumentos. E então eu disse, irmão, você está falando para eu não julgar, me julgando? Ele disse, eu não estou julgando. Eu estou apenas usando palavras justas para descrever a situação. Então você é diferente de mim, né? Então não, sem problema. Repare como era o culto. O culto do fariseu antigo e do fariseu moderno. O fariseu antigo, ele vinha para o culto, cumpria o ritual, chato na maioria das vezes, mas o coração dele não estava ali presente. O fariseu moderno, ele faz do culto uma rave, põe um monte de fumacinha para você entrar no culto, parecer que é a Shekinah de Deus naquele lugar. Põe umas irmãs aqui na frente dando piroleta, virando com bandeira para lá e para cá. Mas o coração dele também não está ali. A diferença é que um era o fariseu antigo. O outro está apegado apenas ao ritual de agora, da modernidade. Mas o coração dele não está naquilo. Tenhamos cuidado para que nós não venhamos a nos rebelar contra o Senhor para querer ajustar a Bíblia a nós mesmos.
Segundo, põe o segundo, por favor, ali, Miguel. Segundo princípio, eles estavam comendo e não trabalhando. Repare, aqueles homens pegaram no pé por conta dos discípulos de Jesus estarem descascando uma banana. Como assim? Sábado? Debulhar a espiga é literalmente isso que você está fazendo, arrancando a casca para comer. A diferença. Uma coisa é você descascar, debulhar algo para comer. Outra coisa é você pegar a sua foice, colocar no ombro, partir para a seara, ficar o dia inteiro no dia do Senhor, de sol a sol, e vender depois aquilo que você fez. Isso é trabalho. Não era o que eles estavam fazendo aqui. Olha o exemplo que nós temos em Números, capítulo 13, verso 16. Diz assim, Neemias 13. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Por isso, os repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estáis fazendo tão grande mal, profanando o dia do Senhor? Ou o sábado? Repare que tem uma grande diferença entre você fazer a sua comida e você trabalhar em algo que dá dinheiro no dia do Senhor. É isso aqui que ele está combatendo. Onde que está a proibição de comer no sábado? Não há, em lugar nenhum. Na verdade, havia até uma lei para que aqueles donos de plantações, eles não colhessem tudo o que eles podiam colher. Os seus empregados passavam colhendo, mas diziam assim, olha, deixe um pouco, para quê? Porque depois vai passar o órfão, vai passar a viúva, vai passar o estrangeiro, para que eles também tenham direito. Lembra que o livro de Ruth tem essa temática? Ruth e Noemi, elas comem justamente daquilo que sobra da plantação de Boaz. Então, em nenhum lugar nós vemos este mandamento. O que acontece aqui é que Jesus, ele não quebrou o mandamento. Ele quebrou a tradição dos anciãos, que eles, na verdade, transformaram em lei. Os fariseus, eles tinham 39 leis para o sábado. Jesus dá uma apenas lá. Deus dá apenas uma em Êxodo 20. Eles fazem 39 emendas. Quase que PEC, né? Eles fazem 39 emendas ao mandamento do Senhor Jesus Cristo. E eu e você corremos o risco de fazer isso. De fazermos umas PECs em relação à Escritura, ou de distorcermos o mandamento para o nosso bel prazer. Olha um exemplo. Você vem à igreja e você ouve. O cabeça do lar é o marido, é ele quem governa. Não, aqui nós não chamamos as irmãs de patroa, não chamamos. É o homem, o cabeça. Você pode ouvir isso? Ah, pastor disse. Daí você chega e trata a sua esposa igual um bicho durante a semana. E põe a culpa em mim. Foi o pastor que falou. Eu que mando aqui, a comida bica pra tudo que é lado. E vamos ao shopping, vai puxando pro cabelo. Exagerei, né? Mas então você faz isso. Você pega o mandamento e distorce. Olha o outro exemplo que eu estava dando. O pastor, ele sabe que existe o mandamento de ofertar. Então ele usa a Escritura para quê? Para transformar aquilo em um fardo para os irmãos. Quase que fazendo uma pressão psicológica, literalmente. Você tem que dar, ou usa aquela frase do Macedo, né? Ou dá ou desce. É um absurdo. Eu já vi casos de pessoas fazerem empréstimo, já estava endividado, fazer mais uma dívida, porque tinha que participar da campanha de fulano das contas. Tem lógica, é só questão de lógica, né? Calma aí, eu estou endividado, mas o pastor falou que eu vou ser abençoado se eu fazer mais uma dívida. Você não precisa ser muito espiritual, né? Apenas ter um pouquinho de lógica. E só esse exemplo em relação a coisas que as pessoas colocam fardos demais, pesados demais nas nossas vidas, que não tem a ver com o mandamento. Eu sei que é um exemplo bem secular, mas convém dar esse exemplo. Os homens, às vezes, eles fazem leis naquilo que não é lei, como esses fariseus faziam. Olha em relação à música. Eu, pelo menos, ouvi durante bom tempo da minha caminhada cristã que todas as músicas que você ouve, se não forem músicas tocadas no culto, você não pode ouvir. Onde já se viu crente ouvir música que não é música sacra? Que não é música que glorifica a Deus. É apenas esse tipo de música que eu e você podemos ouvir. Não é esse tipo de questionamento que nós fazemos.
A questão é, aquilo que você ouve, agride a sua fé? Vai de encontro com a sua fé? Ou você fica ouvindo aquela sofrência que o tempo todo fala a respeito de traição, fiquei com um, fiquei com outro, fiquei com outro. Esse é o tipo de análise que nós temos que fazer. O que essa canção passa? Tem a ver com o cristianismo? Se não, eu deleto. Se não, qual o problema ouvir? Então, nossa, eu lembro que eu ficava às vezes até acusado. Gente, ouvi um pedaço da música, lá vou para o inferno. Já era, perdi a salvação. Eu era meio arminiano na época, né? Eu e você podemos ouvir músicas que falam de amizade, ouvir músicas que falam do amor entre homem e mulher. Não há problema. Olha Cantares. O próprio nome do livro já é, né? Cantares. O que Salomão canta para a Sulamita ali, gente? É só para Deus que ele canta? Não, está cantando para a mulher. E se a gente for levar ao pé da letra, gente, tem umas músicas seculares que tem mais Bíblia que música de crente. Eu prefiro 1000 vezes orar ouvindo fogão de lenha do que sabor de mel. Toda vez eu dou o exemplo dessa música, né? Mas ouve para você ver aquela canção. Essa música, né? Ela não foi feita por Fernandinho, né? Foi Chitãozinho. Na verdade, ele interpreta, né? Não é dele, eu esqueci o nome lá do cantor. Mas toda a história de um homem que saiu, deixou a família, os pais, se arrebentou na vida. Falei, gente, você não consegue ver o filho pródigo aí? Agora, sabor de mel. Ah, aquele que não te ajudou. É quase que assim você tem que cantar a música, né? Puxar aquela ira que vem lá de dentro. Senão não tem graça. Tem que cantar irado. Como, gente? Ser cheio do Espírito Santo ouvindo esse tipo de canção? Não dá. Não dá. Nós acreditamos naquilo que a maioria dos teólogos reformados chamam de graça comum. O que é graça comum? É que Deus derrama a sua graça sobre bons e maus. Deus, ele faz com que crentes sejam habilidosos em algumas áreas, assim como no futebol, mas faz também com que ímpios sejam habilidosos. O Neymar e o Messi não são crentes. Vai falar que aquele talento não é de Deus. Isso chama-se graça comum. Então até os ímpios compõem coisas boas às vezes. Ai, pastor, mas esses dias eu ouvi um rapaz me questionando isso, né? Olha, não, essas coisas que o mundo fez, nós não devemos fazer. A gente tem que usar só coisa de crente. Sou hipócrita, tá tuitando do iPhone, né? Cristão, calça jeans, vocês estão de calça jeans, é tudo pecador, vai tudo para o inferno. A calça jeans, ela foi feita com um objetivo totalmente escuso. Mineiros queriam um material onde eles pudessem ficar mais tempo debaixo das minas de carvão para ganhar mais dinheiro. Ambição. Então a gente não pode usar. Você consegue ver que a gente não pode ser tão doido a este ponto? Fazer leis que, na verdade, a Escritura não decreta? Pastor, mas algumas pessoas podem usar isso para o mal, essa liberdade? Sim, infelizmente podem. Mas eu não posso colocar uma jaula nos irmãos e em mim, que a Escritura não coloca. Devemos ficar com a palavra de Deus. Agora, para o povo não correr o risco de pecar contra o sábado, o que eles faziam? Eles acrescentavam um monte de lei que a Escritura não dizia. Vocês não entendem de lei, e o que eles faziam? Pegavam a lei que eles não entendiam e acrescentavam coisas para deixar mais dificultoso ainda. E ele termina dando esse exemplo aqui, já estou encerrando, né? Ele dá o exemplo de Davi. Olha como que Jesus é fantástico. Eles estão reclamando. Não, mas calma aí, eles estão comendo, trabalhando dia de sábado. Ele diz, vocês não lembram de Davi? Lembra o contexto de Davi? Davi está sendo perseguido, fugindo do rei inimigo. Meu irmão, você está sendo perseguido, você vai ter tempo de fazer a marmita? Não dava. Saíram correndo sem nada, foram embora. E então Davi passa no templo, e ali havia apenas o pão da proposição, o pão sagrado, que era trocado semanalmente, e apenas os sacerdotes podiam comer, ninguém mais, o pão era sagrado. O que Davi faz? Davi come, sem ser sacerdote, e além de comer, ainda dá para os seus companheiros. E Jesus disse, Davi não pecou. Por que não pecou? Porque o pão era sagrado. Mas havia algo mais sagrado que o pão, que é a vida humana, que é a preocupação de Deus para com seus filhos. E o terceiro princípio para acabar é este, né? Nunca é pecado fazer o bem.
Nunca é pecado. A lei não proíbe de forma alguma fazer o bem a alguma pessoa no sábado, não proibia. Lembra que o sábado era o símbolo do descanso? Você consegue imaginar um coxo, um enfermo, alguém faminto, tendo descanso no dia de sábado? Não se tem. Não se tem descanso. O fariseu, ele encontrava um homem caído no chão, semi-morto. Se fosse dia de sábado, ele falava assim: amanhã eu venho. Fique vivo até lá. Hoje eu não posso ajudar. Ele pega o texto e distorce. Deus nos ama, com toda certeza. E as suas leis são leis de um Pai amoroso que visa o nosso bem. Toda a Escritura, você pode ter certeza, ela tem o objetivo de nos conduzir para o bom caminho, para o nosso bem. Até aqueles mandamentos que às vezes nós achamos que vêm de encontro à nossa vontade, que parece que vai nos tirar algo. Até estes mandamentos, que nós não concordamos, eles partem de um Pai amoroso para que os filhos se deem bem na vida. Não é assim nós que somos pais? Criança pequena, se deixar, parece que tem imã com o dedinho e plum, na tomada. Quando você o impede, e às vezes com uma chinelada, não põe a mão aí. Qual que é o objetivo? É privar o filho de prazer? Filho, papai vai privar você do prazer de passar essa corrente de 110 volts e arrepiar o cabelo. É isso? Óbvio que não. Não queremos o seu mal. Eu tenho um amigo que ele morava numa sacada e ele explicou para o filho dele: não vá, não vá, não vá. E o menino foi. Ele pegou a cinta e pau no menino. Você pode dizer: pastor, que absurdo. Não é absurdo. Isso é um pai que ama, que se preocupa tanto com a vida do filho, que prefere castigá-lo com a sua própria mão, do que ver o menino se esborrachando lá embaixo. E Deus faz a mesma coisa comigo e com você. É por isso que no versículo 4 do Salmo 119 ele diz: Ele ordenou os seus mandamentos para que nós o cumpramos à risca. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, o maior beneficiado somos nós. Ou você tem dúvida disso? A nossa fidelidade traz benefício a nós. Ainda que não seja aquela felicidade momentânea que a gente queria. Mas a gente vai ver que no fim ela faz um bem danado. Eu e você devemos deixar de ouvir dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que dizem: não ligo para a lei. Não, a lei passou. Mentira. Os mandamentos estão aí. Nós não somos salvos por cumpri-los. Somos salvos pela graça. Mas eles continuam sendo válidos para nós. Porque os mandamentos falam do caráter do nosso Senhor. E não devemos também ouvir aqueles que distorcem a lei, transformando-a numa prisão, trazendo um peso em que a lei não nos coloca. E que Deus possa dar a mim e a você esse discernimento, essa sabedoria de sermos fiéis àquilo que o Senhor é fiel. E não passarmos, não irmos além daquilo que a Escritura diz. Que nós não sejamos esses fariseus modernos que pegam a Escritura e então, para arrumar um álibi para o seu pecado, ele então começa a juntar um versículo aqui, outro ali, para formar uma sentença para que ele possa pecar em paz. Que Deus possa realmente dar a mim e a você sabedoria, humildade para onde a Bíblia diz não, nós venhamos obedecer o não. E onde a Bíblia diz sim, nós venhamos também obedecer. E onde a Bíblia não diz nada, nos dá liberdade, porque você sabe, tem passagens que são assim. Como diz Agostinho, né? Naquilo que é essencial, que nós sejamos unidos. No essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. Mas em tudo, caridade ou amor. Naquilo que é essencial, seremos um. Naquilo que não é essencial, respeitaremos a opinião do outro, sem problema algum. Mas que em tudo habite em nós o amor. Amém, meus irmãos?